Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Isso. Durante essa semana eu anunciei que estaria iniciando com vocês uma série de mensagens sobre viva a perfeita vontade de Deus na sua família. Viva a perfeita vontade de Deus na sua família. Então, esse é o tema da nossa série de mensagens para esse mês de abril. Espero que seja uma grande bênção para a sua vida. Meditar no texto sagrado tem sido uma bênção para mim. E hoje eu queria focar com você especificamente sobre o casamento. Viva a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus no seu casamento. O casamento é algo tão importante. E nesse texto Jesus vai ser questionado sobre o casamento. E a gente vai ver não aquilo que eu tenho para dizer sobre o casamento, mas aquilo que Jesus tem para dizer sobre o casamento. Aqui está a vontade de Deus. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, a perfeita vontade de Deus, ela não é mais uma realidade para a maioria das pessoas. Por isso que a mensagem central de Jesus era o reino de Deus. O reino de Deus. O que é o reino de Deus? Essa expressão, o reino de Deus, ou o reino dos céus, você vai ver no Evangelho de Mateus mais de 30 vezes, no Evangelho de Lucas mais de 30 vezes. Então, a mensagem de Jesus se resume a isso: o reino de Deus chegou. Então, essa é a primeira expressão de Jesus, quando ele abre os lábios. No Evangelho de Marcos, por exemplo, ele vai falar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a vontade de Deus. É aquilo que Deus sempre quis para mim e para você. Toda a vontade perfeita de Deus para nós. Isso é o reino de Deus. E quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, nós não podemos dizer que a vontade de Deus está sendo feita. A vontade perfeita de Deus está sendo feita. Deus permite que nós façamos a nossa vontade, mas existe uma vontade de Deus perfeita. Assim como um pai e uma mãe que chega para os filhos e diz: olha, a minha vontade, o que eu quero para você é isso aqui. Esse é o caminho que eu quero que você siga. Essa é a atitude que eu quero que você tenha. É aqui que eu quero que você caminhe. Mas o filho já grande decide viver outra coisa. E você, então, permite aquilo, mas aquela não é a sua vontade perfeita. Não é a sua vontade perfeita, ok? O seu filho está vivendo uma vontade que não é a vontade perfeita que você tem para a vida dele. Então a mesma coisa acontece. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, o ser humano começou a viver a sua própria vontade, a tomar a sua própria escolha de vida. E Deus vem e envia Jesus para dizer: eu tenho uma vontade perfeita para vocês. E a vontade de Deus é maravilhosa, é a melhor, é perfeita. Como Paulo diz, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Você vai ser feliz na vontade de Deus. Você vai ser feliz plenamente na vontade de Deus. E hoje eu quero ver a perfeita vontade de Deus para o casamento, ok? Se você é casado, recebe. Se você não é casado, aprende antes de entrar, e glória a Deus também, ok? Agora, em tudo que vamos meditar nesta noite, nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Começando por mim, ok? Em nada disso somos perfeitos, mas ali está a perfeita vontade, ali está o ideal de Deus, e vamos caminhar nessa direção, para que possamos alcançar e viver aquilo que é o melhor de Deus para nós. Então, Mateus capítulo 19, do versículo 1 até o 10, diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, já perto de Jerusalém. Judéia ficava ali, Jerusalém ficava na Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou.
aproximaram-se de Jesus e, testando, perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Meus irmãos, que texto interessante. Jesus está perto de Jerusalém, a capital religiosa, onde tem um templo. Multidões estão seguindo Jesus, e Jesus está curando todas as pessoas ali. Centenas, milhares de pessoas sendo curadas e libertas por Jesus. E de repente, lá vem os fariseus, aqueles que são os mais rigorosos religiosos da nação de Israel, e fazem uma pergunta sobre o casamento. Talvez você faria uma pergunta sobre qualquer outro tema, não é verdade? Qual seria a sua pergunta para Jesus? Talvez você perguntasse sobre qualquer outra coisa, menos sobre o casamento. Mas é interessante como eles se aproximam ali de Jesus e perguntam sobre o casamento. E Jesus então vai responder para eles. A intenção de Mateus é muito bonita no texto. Jesus ele conecta essa ideia do casamento com as curas que Jesus está realizando. Parece, e com certeza é a intenção de Mateus, mostrar que Jesus não quer apenas curar as pessoas fisicamente, mas quer curar as famílias a partir do casamento. É muito interessante a conexão que é feita no texto, como ele liga o tema da cura, de muitas curas que Jesus está fazendo com o casamento. E quando você olha, o casamento sempre precisou, depois da queda de Adão e Eva lá no jardim, o casamento sempre precisou de restauração. Por quê? Porque existem conceitos errados sobre o casamento. E esse é o meu primeiro ponto com você. Existem conceitos errados sobre o casamento. E aí está o versículo 3. Olha o versículo 3 do capítulo 19. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? E aqui estão as pessoas mais rigorosas da nação de Israel, os religiosos mais restritos. Oravam 3 vezes por dia, jejuavam 2 vezes por semana, iam 2 vezes por dia no culto. Os religiosos mais rigorosos. E quando eles vão falar de casamento, quando eles vão falar de família, esse é o conceito deles: pode jogar fora a mulher por qualquer motivo, certo, Senhor? Olha só, a gente espera dos religiosos algo melhor, não é verdade? A gente espera dos religiosos uma vida mais coerente, uma família melhor, um relacionamento conjugal melhor. A gente não espera dos religiosos, mas é exatamente isso até hoje que acontece. Os religiosos são pessoas que parecem que defendem a família, falam muito de família, e falam de família, mas quando você chega um pouquinho perto, o que você enxerga? Outra realidade, outra realidade. Meus irmãos, conceitos errados sempre houveram sobre o casamento. E aqui você tem o povo de Israel, o povo de Deus, com um conceito totalmente contrário às escrituras sagradas. Repudiar a mulher, dar carta de divórcio por qualquer motivo. E é interessante a resposta de Jesus.
Ele vai levar esses homens lá para o Éden, para antes do pecado, 2 vezes. A resposta de Jesus sempre vai colocar você dentro do jardim do Éden, antes do pecado. E é isso que Deus quer para nós. Foi isso que Deus sempre quis para nós. Mas quais os conceitos errados que nós temos hoje sobre o casamento? Não apenas eles tinham conceitos errados, mas o casamento tem conceitos errados no mundo inteiro, em qualquer cultura. E o primeiro conceito errado que nós temos do casamento é que o casamento não é para sempre. Vê que eles têm o mesmo conceito. E hoje é a mesma ideia. Não, a gente casa, se não der certo, a gente separa. O pessoal já vai com essa ideia do casamento. Não é para ser. A segunda ideia errada do casamento é esse individualismo radical que nós temos hoje, a busca da autossatisfação no casamento, do egoísmo. Não, eu quero casar para ser feliz. Então eu estou em busca de uma autossatisfação. É natural a satisfação no casamento. O casamento ele deve ser prazeroso, ele deve produzir muita alegria. Por isso que Deus diz, não é bom que um homem esteja só. Ele precisa de alguém que ele vai preencher, que ele vai completar perfeitamente. O trabalho não é tudo na vida do ser humano. E Deus coloca Adão para trabalhar antes de dar a esposa para ele, para mostrar aí, cara, ó, você se apruma, porque não é só de trabalho que vive o homem, não. Ok? Ele precisa de uma esposa, ele precisa do casamento. Mas essa ideia de que eu estou no casamento para ser feliz e sugar o outro e usar o outro para me fazer feliz é um grande erro, querido. Quem casa sob essa estrutura, casa errado. Outra ideia errada que nós temos hoje é essa estrutura de poder. Quem manda é a mulher no casamento, isso está errado. Quem manda é o homem no casamento, também está errado. Essa ideia de quem manda é a mulher, quem manda é o homem, são questões bem erradas do casamento, conceitos errados. O casamento não é uma estrutura de poder. Quem monta um casamento, quem faz um casamento um campo de batalha, de força, vai perder seu casamento. Não vai ser feliz o seu casamento, ok? Não foi isso que Deus criou. Não foi isso que Deus criou. Outra ideia do casamento, errado do casamento, é prazer sim, sacrifício não. Não, eu estou aqui enquanto tiver bom esse negócio. Esse negócio que deu, começou a dar problema demais, dor de cabeça, vamos embora nesse negócio, ok? Isso é um conceito errado. Ok? O casamento não tem só momentos de alegria, tem também momentos de luta, de dificuldades, tem altos e baixos, tem momentos difíceis. E essa superficialidade e aparência que se tem, não, eu quero demonstrar que meu casamento é maravilhoso, é perfeito. Então a gente está vivendo de aparências. Então a gente tira foto, a gente coloca no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, o nosso casamento, mas na realidade é um casamento quebrado. Essa superficialidade não permite que a gente venha tratar de fato o nosso relacionamento, nos mantém na superfície. Esses são conceitos errados que estão aí, que empurram o casamento numa direção contrária à perfeita vontade de Deus. Mas a segunda coisa que eu queria ver com você, a primeira são esses conceitos errados, a segunda é que nós precisamos ter um conceito correto sobre o casamento, e é exatamente isso que o Senhor Jesus faz. Qual é a vontade de Deus para o casamento? Está no versículo 4. No versículo 3, o conceito errado. No versículo 4, o conceito correto do casamento, o conceito divino do casamento. Jesus vai dizer, veja, não são palavras minhas, são palavras do Criador, daquele que fez o próprio casamento. Então a gente está aqui ouvindo aquele que criou o casamento, que estabeleceu o casamento. Ele respondeu: vocês não leram. Interessante isso. Você quer conhecer como funciona bem uma família? A pergunta de Jesus é: vocês não leram? Ele te arremete para a Bíblia, ele te arremete para as Escrituras Sagradas. Vocês não leram?
Quanta gente está vivendo um casamento ruim porque não leram, não estão vivendo segundo os padrões bíblicos, mas criaram, estão vivendo padrões. A minha família sempre viveu casamentos assim, ou a sociedade, a cultura está dizendo para eu viver casamentos assim, ou na ideia da minha cabeça eu sou assim, então eu vou viver um casamento assim. E isso é errado, querido. O casamento é para ser vivido segundo os padrões bíblicos. Vocês não leram que no princípio o Criador os criou, os fez homem e mulher, e disse: por esta razão deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Então Jesus arremete ao princípio, essa ideia de no princípio, mostra que o casamento não é resultado do pecado. O casamento está antes da queda, o casamento está antes do pecado. Que coisa bonita, irmão. Parece que o casamento é uma bênção, uma joia que Deus deixou de misericórdia para o ser humano, para vivermos aqui. Deus criou o casamento. O casamento é uma criação. Veja como ele coloca aí a ideia do casamento. O casamento existe em todas as culturas, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo onde você for, existe casamento. Ele muda a forma, as formas mudam, as celebrações mudam, mas o casamento está lá, assim como a família. Família está em qualquer cultura, em qualquer época, em qualquer momento da história da humanidade. Lá está o casamento, lá está a família. Há variações de cultura para cultura, mas está lá presente, faz parte da criação. Essa ideia do casamento não é uma invenção humana, não é algo que nós criamos, mas é uma criação do próprio Deus, o casamento, ok? E aqui está o segundo elemento, essa ideia de no princípio o Criador. Então veja, o casamento como criação de Deus, é muito importante a gente entender isso. Quando você olha para a natureza, é a criação de Deus. A criação precisa funcionar sob as ordens e as leis do Criador. O casamento é muito mais do que uma aliança que é feita entre um homem e uma mulher. O casamento é parte da criação. E como parte da criação, precisa funcionar segundo as leis do Criador. Quando você olha, e aí a gente vê os cientistas advertindo a gente sobre isso o tempo inteiro. Olha, a gente não pode desmatar, nós não podemos poluir os rios, as águas, enfim, nós não podemos fazer nada disso, porque se fizermos isso, sofreremos, traremos sobre nós consequências que vão ser devastadoras, algumas delas irreversíveis. Então, quando nós olhamos o casamento da mesma forma, quando o casamento não é vivido segundo os padrões de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo as leis de Deus, do Criador, vai haver sofrimento. Então, a pergunta que nós temos aqui dos fariseus é: Senhor, é lícito, é correto divorciar-se da mulher por qualquer motivo? Esse é o ponto deles. O ponto deles não é manter o casamento, o ponto dele é se livrar da mulher. O ponto dos caras é esse. Eu vejo que a partida deles é totalmente contrária. Jesus joga eles para dentro do Éden antes do pecado. Vocês não leram que o Criador fez homem e mulher, e aí então ele parte para ensinar a gente que o que Deus quer é o casamento, que o Criador fez o casamento. E nos últimos 30 anos tem havido muitas pesquisas sobre o casamento. Irmãos, é de surpreender algumas ideias que a gente tem sobre o casamento e sobre o divórcio. As pessoas pensam o seguinte: não,
Eu vou lá e vou me divorciar, acabou. É a minha vida e ninguém tem nada a ver com isso, ponto, acabou. Só que o divórcio, queridos, esses estudos têm mostrado que o poder devastador do divórcio alcança os filhos, os netos e os bisnetos. Lembra do que Deus disse lá nos 10 mandamentos? Que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. É o que eles estão descobrindo agora. A força do divórcio, o poder destruidor do divórcio alcança até os bisnetos. E ele não perde força conforme o tempo passa. É impressionante. Gente que está fazendo esses estudos não são cristãos, são cientistas, são observadores, são pessoas que estão vendo, acompanhando a vida das pessoas por 30 anos, famílias inteiras sendo acompanhadas por 30, 40 anos, acompanhando os filhos, os netos e bisnetos dessas pessoas, mostrando os efeitos que o divórcio vai produzindo na vida dessas pessoas. E os efeitos não são, eles não enfraquecem durante o tempo. Ah não, faz 10 anos que o divórcio aconteceu. A força, o poder do divórcio continua. Uma universidade chamada Lunds, na Suécia, em 2022, fez uma pesquisa que mostrou o seguinte: o divórcio dos avós afeta o risco de divórcio dos netos, ainda mesmo quando os pais permanecem casados. Os avós se divorciaram, os pais da criança mantêm-se casados, mas a força do divórcio dos avós está sobre os netos, influencia os netos. Meu Deus, quando eu li isso, eu falei: Jesus Cristo, de misericórdia. Okay? Além disso, há uma transmissão mais forte para as mulheres do que para os homens. As mulheres, geralmente, elas atuam se divorciando mais do que os homens. Isso sugere que as filhas e as netas podem ser particularmente vulneráveis, mais vulneráveis à transmissão intergeracional da instabilidade conjugal. Os meninos sofrem mais, mas as meninas agem mais se divorciando do que os meninos. O divórcio, os filhos do divórcio têm de 200% a 300% mais chance de se divorciar. Se os meus pais se divorciassem, eu teria 200 a 300% mais de chance de me divorciar num casamento. Mas também as áreas de impacto estão aí: empobrecimento geracional, pessoas que passam por divórcio, seus filhos, seus netos estudam menos, têm menos capacidade de renda financeira. Impressionante isso. Os relacionamentos são mais empobrecidos dos filhos e dos netos. Eles têm piores casamentos, eles têm relacionamentos piores por causa do divórcio dos seus pais, dos seus avós. Mas também há uma média de menos estudos, eles estudam menos que filhos de pessoas que não se divorciaram. Eles têm mais problemas emocionais, mais problemas de relacionamentos com os futuros cônjuges. Eles têm estão mais suscetíveis a doenças físicas. Um estudo sueco demonstrou que o risco de se envolver com drogas de quem tem um pai e uma mãe que se divorciaram é de 500% mais. Tem 500% mais de chance um adolescente, um jovem, de se envolver com drogas que tem pais divorciados, assim de entrar na criminalidade, a mesma coisa. Então você vê que não tem uma relação só com você que está casado. Não é um ponto só meu, não é a minha vida, não. Um divórcio vai afetar dezenas de pessoas,
O divórcio vai ser um impacto maligno, ruim, na vida de 4 gerações, 3, 4 gerações vão sofrer pela sua atitude agora. Então, é o que nós estamos vendo, a normalização do divórcio. As pessoas estão se divorciando cada vez mais rápido. Eu encontrei uma vez um casal que se divorciou, eles tinham 3 meses de casado. Vocês não tiveram nem tempo de brigar, vocês nem conseguiram discutir, vocês divorciaram mesmo. Eu falei, meu Deus, como assim? Não é possível. Um estudo irlandês provou um aumento de 300% de risco de mulheres que têm seus pais divorciados de usarem drogas. O mesmo acontece com os homens, mas em uma proporção um pouco menor, 200%. A chance de entrar na criminalidade aumenta 40% entre jovens de 15 a 19 anos que tiveram seus pais divorciados. E a gravidez entre adolescentes, meninas que tiveram pais divorciados, elas têm 60 a 63% mais de chance de engravidar na adolescência do que... Então veja o estrago, veja como aquilo que não é a vontade. Quem é feliz nisso, gente? Quem é feliz nisso? A Bíblia está falando da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Por isso que, olha a pergunta dos homens: posso mandar embora, posso me divorciar da minha mulher por qualquer motivo? Não! Olha o estrago que tudo isso produz. No princípio fez o Senhor homem e mulher. Veja, o casamento é um complemento. Tudo que você não tem, o outro tem. Glória a Deus por isso. É isso o casamento. É esse caixa perfeito que Deus criou. Deus não fez o homem ou a mulher autossuficiente. Nós precisamos, e aqui o casamento, esse complemento extraordinário que Deus fez, onde o homem complementa a mulher e a mulher complementa o homem. Interessante essa semana agora, parece que no DFTV, a gente estava almoçando, eu estava vendo. Aí o pessoal estava perguntando na rua: a mulher pode vencer o homem? E aí perguntava para o homem pode vencer a mulher? As mulheres tudinho estavam dizendo: não, a mulher pode vencer o homem. E os outros tudinho dizendo: não, o homem precisa da mulher. Gente, pelo amor de Deus, vocês param com isso. Esse negócio é complicado. Gente, não podemos. Esse é um conceito errado. A cultura está dizendo que você pode isso, mas a Bíblia está dizendo: não, irmão, não. Nós não podemos nos conformar neste século. Nós temos que viver a vontade de Deus. A ideia de no princípio criou Deus, fez o Senhor homem e mulher, é a continuidade. Não apenas o completar, mas a continuidade, a funcionalidade do casamento, da reprodução, da multiplicação, de ter filhos, da criação. Continuar. E o terceiro ponto, e aqui eu quero terminar minha mensagem, vai ser um pouco mais bom, mas o portanto de Jesus, já, como ele diz aí no versículo 4, vocês não leram que o Criador desde o princípio criou homem e mulher, e aí ele está dizendo que os dois vão ser uma só carne? Ele começa o versículo 6 dizendo: de modo que já não são dois, porém uma só carne. Então ele conclui dizendo: portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. O raciocínio do Senhor Jesus, esse portanto aí, é a conclusão. Deus criou o casamento, Deus fez o casamento. Ele fez o casamento para ser uma bênção na vida do ser humano, e não apenas na vida do casal, mas veja a bênção que é o casamento na vida dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Se um casamento ruim produz danos terríveis, se um divórcio produz danos terríveis, imagine um bom casamento, a bênção que não é na vida dos filhos, dos netos e dos bisnetos.
E é nisso que o Senhor Jesus vai colocar a mim e você. Então, esse portanto mostra a necessidade de voltar ao Éden. Esse portanto mostra para a gente como devemos desejar o reino de Deus, a vontade de Deus. Esse portanto nos leva à reflexão de pensar: será que eu estou vivendo a vontade de Deus? Será que eu não estou casado, ainda sou solteiro? Como é que eu estou pensando? Qual é a minha perspectiva? Qual é a minha cosmovisão? O que eu penso? Quais são os meus conceitos sobre o casamento? Será que eu estou pensando corretamente sobre casamento? Eu estou casado, como eu estou vivendo o casamento? Será que eu estou vivendo sobre as estruturas corretas? Será que eu estou vivendo como o Criador quer que eu viva o casamento? Então, tudo isso nós vamos parar e pensar. Esse portanto aqui de Jesus é um chamado de Deus para nós. E é um chamado, acima de tudo, em primeiro lugar, ao arrependimento. Portanto, se o divórcio é tão destrutivo, portanto, se o casamento fora da vontade de Deus produz um dano tão terrível, portanto, arrependa-se. Não é agarre ao que você já está vivendo e continue vivendo. Não! É arrependa-se. Não viva sobre as estruturas erradas. Busque a vontade de Deus perfeita para a sua vida. Deus deseja que você tenha um casamento abençoado, que você venha nutrir um casamento abençoado, ou venha viver esse casamento hoje. A ordem do Senhor é que ninguém separe. Essa é a ordem. Olha o texto, final do versículo 6. Portanto, que ninguém separe. Você talvez se pensou que essa fosse uma frase de um pastor, de um padre, não é? Talvez você tenha pensado que essa era uma frase cunhada por mim, por um pastor ou por um padre, mas não, são palavras de Jesus. É o Criador do casamento, da família falando. A solução para um casamento em crise, para um casamento doente, para um casamento disfuncional que caminha para o divórcio, não é o divórcio, mas é o arrependimento. Aqui está a cura. A cura é irmos a Deus, dizer ao Senhor: eu não estou sendo o esposo que o Senhor quer que seja. Eu não estou sendo, eu não estou agindo com a minha esposa da maneira correta. Esse portanto aqui de Jesus é um chamado ao arrependimento. Esse portanto é um chamado de arrependimento ao esposo, é um chamado de arrependimento à esposa. Eu não posso viver um casamento assim. Não é isso que Deus quer para mim. Então, o portanto de Jesus é um alerta para nós. E que bendito alerta, porque Ele nos dá a solução. O mundo está batendo cabeça indo de um lado para o outro. A cultura não sabe para onde ir, o que fazer. Porque imagina, metade dos casamentos no Brasil termina em divórcio, gente. Metade dos casamentos no Brasil termina em divórcio. Se as células do seu corpo, imagina, se a metade das células do seu corpo estivessem infectadas com vírus, como é que você está aí? Por que você acha que a nossa sociedade está assim? Não tem como ter um corpo saudável se as células estão doentes. Não tem como ter uma sociedade curada, restaurada, funcional em Deus, se as famílias estão ruins. Se Deus, se a palavra de Deus é o fundamento da família, o casamento, o casal, são os pilares que sustentam o resto. Esses pilares estão postos nesta fundação, mas eles sustentam tudo junto com a fundação. Meus irmãos, se você não tem um alicerce correto, como esses pilares vão suportar as crises, os problemas, as dificuldades que todo casamento passa? Não tem como. Então a solução para o casamento não é o divórcio, é o arrependimento.
eu estou aqui e eu tenho uma grande contribuição para o meu casamento estar assim. Começa com arrependimento. É aqui que Deus nos chama. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Esse portanto nos chama a esse arrependimento. E esse ninguém separe mostra que ninguém traz a vitória do próprio Deus para o próprio casamento. Quando Jesus diz ninguém separe, é uma expressão que Paulo usa bem parecida. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que lindo essa ideia. Então, quando o texto diz, quando Jesus diz ninguém separe, ele está dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui para dar o caminho, eu estou aqui para dar a cura, eu estou aqui para dar a restauração, eu estou aqui para dar a solução, eu estou aqui para dizer qual é o caminho perfeito a se seguir. Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para libertar, eu estou aqui para derramar perdão e restauração. Aqui, meus irmãos, que nós nos encontramos, porque o Senhor Jesus ordena, não é uma opinião que Jesus está dando. Não é uma sugestão, olha, Jesus está sugerindo que, não, Ele está ordenando, Ele está mandando, ninguém separe, é uma ordem dEle, ninguém separe o que Deus uniu, e esse ninguém separe também indica que o amor de Deus fortalece o amor conjugal. Quando Jesus disse ninguém separe, é que Ele está dizendo, olha, há um amor em Deus, que pode restaurar qualquer crise do casamento. E essa é a ideia do Éden. Todo dia, no final do dia, Deus está avaliando. E aqui está a chave para o casamento feliz. Aqui está a chave de toda a restauração. Aqui está a chave para toda a crise conjugal. A presença de Deus. A presença de Deus. Olha, não há nada que vai restaurar um casamento que a presença de Deus. Geralmente as pessoas querem viajar. Já reparou? Pensa aí na sua família. Geralmente essa é uma das tentativas de pessoas que divorciaram. Não vamos tirar umas férias. Está muito estressado, a gente tira umas férias, vamos sair de viagem, vamos comprar uma coisa nova, vamos fazer uma aventura. Logo depois, blum. Querido, essa não é a solução. A solução é beber do amor de Deus. Pastor, eu perdi o amor pela minha esposa, pelo meu esposo. O que eu faço? Beba do amor de Deus. O casamento é para ser vivido assim. Adão e Eva, sem pecado, num lugar perfeito para a glória de Deus. E Deus indo todo dia estar com derramando o seu amor sobre eles, nutrindo suas vidas no amor de Deus. Aqui está o casamento. O casamento é para ser vivido assim. Essa busca diária do casal pelo amor de Deus, bebendo o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, lendo a Bíblia junto, orando juntos, adorando a Deus juntos, buscando Deus juntos. Isso nós precisamos. Isso nós precisamos. Pastor, minha esposa não me acompanha, meu esposo não me acompanha, então faça você. Faça você. E ore para que Deus o salve, para que Deus a salve. Para a glória de Deus. Ore por isso. Ore por isso. Mas que você possa nutrir sua alma de amor, do amor de Deus pelo seu cônjuge. Pelo seu cônjuge. É isso que precisamos. Ninguém separe, indica também a presença, porque a presença do Senhor vai conosco. Em toda situação difícil, em toda situação difícil, em toda crise que o casamento passa, doenças, sofrimentos, lutas, problemas financeiros, não importa. Deus vai com a gente para que possamos superar. Ninguém precisa se divorciar por causa de situações difíceis. O Senhor vai conosco. Quando Jesus disse ninguém separe, é porque Ele vai estar junto com a gente nos momentos difíceis. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso.
Que você possa confiar nesse ninguém separe de Jesus. Que você confie que aquele que disse ninguém separe, é porque ele vai estar junto com você. Esse ninguém separe também. Ele diz por meio do diálogo e do cuidado, que o casal deve ter um pelo outro, que o cônjuge deve ter um pelo outro. Meus irmãos, ouvir e falar, contar e dar atenção, o respeito, o carinho, a dignidade, a honra, isso é fundamental no casamento. O casamento, ele se nutre pela comunhão, pelo diálogo, pela forma que falamos, o que dizemos. Isso é uma forma maravilhosa de expressar amor. E é isso que o casamento de fato é. Duas pessoas que estão dialogando, falando de coração a coração, um para com o outro, esse cuidado um com o outro, esse perceber o outro, de sentir que o outro não está bem, ou está passando uma luta, uma dificuldade, e aquela luta é sua também, você abraça aquilo para você, e você cuida, e você protege, e você zela, e você abençoa, e você serve o outro na dificuldade. Isso é casamento. Isso é casamento. Casamento é estar junto. Casamento é se importar. Casamento é servir. Casamento é ouvir, é dialogar, é amar, é sofrer junto. Isso é casamento. Casamento é esse cuidado que vem por meio do diálogo, do carinho, do serviço um pelo outro, de ser grato, de elogiar, de ser gentil, de ser doce, de ser amável. Quantas vezes eu digo isso? Pessoa que você deve tratar melhor na sua vida, seu cônjuge. A melhor pessoa que você deve tratar na vida, seu cônjuge. Às vezes a gente trata tão bem as pessoas da rua. Não, querido. Trate bem as pessoas da rua, mas trate melhor o seu cônjuge, para a glória de Deus. O que eu quero dizer para você, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Por isso que o casamento é algo tão maravilhoso, que desde o Antigo Testamento, por toda a Bíblia, o casamento é comparado com o relacionamento de Deus com o seu povo. O Deus que ama perfeitamente o seu povo e que chama o seu povo a esse relacionamento de amor perfeito e eterno. Isso é o casamento. O casamento é uma das figuras, uma das imagens mais bonitas que Deus usa para demonstrar o seu amor. Por isso que a igreja é chamada de a noiva de Cristo, porque ela é casada com Cristo. O casamento adentra a eternidade, adentra o céu. O casamento não é apenas uma figura do Antigo Testamento, uma imagem extraordinária, ou parte dessa criação, mas o casamento transcende a nova criação. A nova criação. A Bíblia termina dizendo: o Espírito e a noiva dizem: olha que lindo. Transcende a eternidade, as bodas do Cordeiro, a festa de casamento do Cordeiro. O que vai ser, pastor, a eternidade? Essa festa extraordinária de casamento entre Deus e seu povo. Que imagem, irmão, de cuidado, de amor eterno, de paixão, de alegria. Meus irmãos, isso é o que nós devemos viver hoje. Como eu disse, nenhum de nós é perfeito ainda, mas não se esconda. Ah não, pastor, eu não sou perfeito, eu sou assim mesmo. Não. Deus está te chamando a viver outra coisa. Deus está te chamando a viver a perfeita vontade dele para o casamento. Para que você seja, e aqui entra a expressão mais extraordinária, o padrão mais elevado: o marido ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e como ele se entregou e se sacrificou por ela, faça o mesmo que nós somos. Meus irmãos, que coisa extraordinária. E a esposa ama seu marido, seja submissa a ele, esteja junto a ele. Que coisa extraordinária no seu casamento. É isso que nós devemos viver como família. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Deus nos chama a viver assim. Por isso que Jesus disse: ninguém separe. Ele ordena: ninguém separe. E outra ideia desse ninguém separe é porque Deus
podemos ser fiéis ao nosso cônjuge. Quando ele diz ninguém separe, ele está dizendo que você pode ser fiel ao seu cônjuge. Você pode ser fiel, você deve ser fiel ao seu cônjuge. Então peça, Senhor, me dê olhos apenas para minha esposa, me dê olhos apenas para o meu esposo. Às vezes o casamento passa fases difíceis, mas você deve permanecer ali, nutrindo, cultivando. Relacionamento é isso, cultivar, amar, cuidar, ser gentil, generoso, cuidadoso, e crescer nisso. Pastor, mas eu já sou assim, cresce, porque você não chegou a ser Jesus. Então cresce. O que Deus, ninguém separe. Glória a Deus por isso. Que coisa linda. Agora ele diz: ninguém separe o que Deus uniu. E a minha pergunta para você é: o que Deus uniu? Deus uniu, diz o texto, Deus fez homem e mulher. O casamento que Deus uniu é um homem e uma mulher em santa aliança e compromisso. Isso Deus uniu. Isso Deus uniu. Deus não uniu um homem e duas mulheres. Deus não uniu uma mulher e dois homens. Alguém pode dizer amém? Então, por favor. É isso. Porque, irmãos, você já percebeu que as pessoas querem a bênção para isso, né? Não, eu quero que Deus me abençoe. Eu quero viver no pecado e eu quero que Deus me abençoe. Não! Deus uniu isso. Deus uniu um homem e uma mulher. Isso é um casamento. Deus uniu um homem e uma mulher porque biologicamente é correto e funcional. Deus não uniu dois homens e Deus não uniu duas mulheres. Ah, mas está tão natural, na minha família está cheio. Mas está errado. Não quer dizer que prolifera por aí que está certo. Deus não uniu dois homens, porque não é biologicamente natural e nem funcional. Não sai uma criança de um relacionamento de dois homens. Não sai uma criança de um relacionamento de duas mulheres. Não sai. Porque biologicamente, e aqui, eu não quero nem falar como pastor, eu quero falar simplesmente diante da biologia, dos que creem na evolução, porque eu não creio na evolução, eu creio na criação, o Criador. Mas aqueles que creem na evolução, eles estão indo contra a própria evolução, porque, como eles dizem que a evolução chegou àquilo que é o melhor, e o que funciona é um homem e uma mulher. Pronto. Acabou. Não funciona dois homens, não funciona duas mulheres. Gente, por favor. E quando você vai tratar, e o pessoal da área de saúde aí que me ajude, quando você vai tratar dessa questão de câncer, de um monte de coisa aí, uma das coisas que fala, larga a promiscuidade sexual. Quanto mais promiscuidade sexual que você tem, quanto mais libertino você for sexualmente, mais doença você vai ter. E não apenas no corpo, na alma e na mente. A própria biologia está mostrando isso. A própria evolução, entre aspas, está mostrando isso. Mas o povo não quer aceitar nem aquilo que eles mesmos criaram e creram. Mas, meus irmãos, o que Deus uniu foi um homem e uma mulher. Deus não uniu adúlteros, porque Deus odeia o adultério, porque Deus odeia o divórcio. É isso que a Bíblia diz. Deus ama o casamento. Deus diz no livro de Malaquias: eu fui testemunha entre ti e a mulher da tua juventude, que tu abandonou ela. Eu estava lá, eu fui testemunha do casamento de você. Deus, porque Deus é o Criador. Deus está preservando a natureza. Os rios estão correndo, os ventos estão soprando, as estações do ano estão acontecendo, a chuva cai. Glória a Deus. Deus está cuidando da natureza. Lembre, o casamento é uma criação, faz parte da criação. Deus está cuidando da natureza.
Meus irmãos, Deus ama o casamento. E você entende nos dados do divórcio porque Deus ama o casamento. E porque Deus odeia o divórcio. Odeia o divórcio. Que você e eu possamos entender que Deus não uniu adúlteros. Porque Deus odeia o divórcio, mas ama o casamento. E o versículo 9, o Senhor Jesus termina dizendo: no entanto, eu digo, todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, se ela traiu ele, e se casar com outra mulher, comete adultério. E aí você olha e diz: pastor, e agora como eu faço? Minha vida está toda enrolada diante disso aqui. Eu conheço pessoas que estão assim, nesse caso. O que essas pessoas vão fazer? O Senhor Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele vai apagar todos os seus pecados do passado, vai te perdoar todos os pecados do seu passado, da sua vida, porque você vai ser nova criatura em Cristo. Mas da agora em diante, você que conhece o Evangelho, você que conhece a perfeita vontade de Deus, viverá. Aonde você está, como você está, viva essa vontade. Deus vai restaurar a sua vida. Deus, na sua misericórdia, vai trabalhar com você, vai restaurar você. Mas que você não venha, depois de conhecer a vontade de Deus, viver no pecado. Há perdão em Deus. Pastor, eu conheço gente que está com a vida toda destrambelhada. A pessoa já casou 1, 2, 3 vezes, 5 vezes. E tem gente assim na minha família. O que eu faço com essas pessoas? Pregue o Evangelho para ela. Fale que Deus as ama. E como é que elas vão fazer com essa vida? Elas vão começar a vida a partir de agora. Antes foi morte, agora é vida. Dos teus pecados jamais me lembrarei. Deus vai perdoar os seus pecados. Não para você viver nos seus pecados, mas para você daqui por diante ser fiel e ter um casamento para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso bondoso Senhor, que criou o casamento.